a extinção da Seguridade Social. Por que extinção? A Seguridade Social ela foi criada para dar uma proteção social, e aqueles trabalhadores, seja da iniciativa privada, servidores públicos, etc., de uma forma geral. E o que nós vimos com essa reforma da Previdência, não essa última exclusivamente, mas com essas reformas que vêm acontecendo ao longo dos tempos, aí nós não estamos falando exclusivamente desse governo, isso vem destruindo esse sistema, ou seja, acabando, impossibilitando as pessoas de terem um conforto, terem uma segurança, quando elas não tiverem mais condição de trabalhar. Porque é assim que funciona, vai chegar uma hora em que você não vai ter mais condições de trabalhar, e tudo aquilo que você produziu durante aquele tempo em que você trabalhou, você teria agora uma proteção com relação a isso. Eu sou o Dr. Antônio Teixeira, mas antes disso gostaria que vocês dessem joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos estimulando a produzir mais conteúdo. Ora, o governo, seja esse ou os anteriores, eles têm sempre feito o quê? Medidas para equacionar uma situação na questão das despesas, no sentido de terem dinheiro em caixa para gastar, tá? Mas ao longo dos anos a gente viu que essa corda ela sempre rebenta do lado do mais fraco. Por quê? Porque as outras categorias têm feito pressão, têm perdido direitos, até têm perdido, mas não todos os direitos, ou nem tantos direitos assim que justifique um prejuízo muito grande. Mas os trabalhadores da iniciativa privada, a cada dia ou a cada reforma que passa, a gente vem sentindo vários prejuízos. E a gente vê que isso é uma coisa já contínua, entra governo, sai governo, eles prometem grandes coisas, mas no final eles acabam sempre tentando mexer nessa situação para reduzir os gastos, mas sempre do lado, no nosso entendimento, do lado errado. E aí, em 1994, teve uma grande reforma da Previdência, onde se existia uma aposentadoria proporcional, foi extinta essa aposentadoria proporcional, uma mudança na lei, que você tinha que pagar um pedágio, etc. e tal, você praticamente tinha que cumprir o tempo normal, Muitas pessoas que estavam próximas de se aposentar até conseguiram uma transição, mas aquelas pessoas que já tinham bastante tempo ainda, ou tinham um tempo razoável para se aposentar, não conseguiam mais se aposentar proporcionalmente. Então, sob o ponto de vista prático, isso foi extinto, Criou-se um fator previdenciário para reduzir o pagamento das aposentadorias com relação à idade das pessoas, E nós vimos que agora, recentemente, com relação à questão de um tratamento diferenciado, vamos dizer assim, das outras categorias, nós vimos que estão querendo extinguir a estabilidade dos servidores para frente. Mas toda medida que vem com relação aos trabalhadores da iniciativa privada prejudica, aqueles que já estão em curso, que já trabalharam bastante tempo, que estão próximos, inclusive, de se aposentar. E a gente vê aí um tratamento diferenciado, mas o trabalhador ele sempre tem um tratamento diferente e pior do que o tratamento das outras categorias. E aí sempre o trabalhador da iniciativa privada, é a grande maioria, e sempre é o responsável. Mas na prática, o que acontece? Essa previdência, essas reformas, elas visam diminuir despesas, e automaticamente elas mexem no cálculo, mexem no tempo, no tempo que você tem que contribuir. A fórmula de cálculo agora, a atual, ela é bem nociva, se você não tiver uma quantidade de anos muito grande de contribuição, você vai ter uma redução muito grande na sua aposentadoria. Tudo isso foi feito para diminuir. E em tese, nós vamos ter, daqui a alguns anos, nós já estamos tendo isso hoje, mas daqui a alguns anos, uma dificuldade maior de se aposentar e valores de aposentadoria cada vez menor, em torno de um salário mínimo, 1,5, 2 no máximo, a grande maioria. E aí a gente fica pensando o quê? Será que quando a gente estiver mais velho, que a gente tiver impossibilitado de trabalhar, e aí é a grande questão, o grande pensamento, esse salário, essa aposentadoria, que era uma aposentadoria que tinha que dar dignidade para a gente poder sobreviver dignamente, já que a gente não trabalha mais porque não quer, é porque não pode, chegou a idade, todo mundo vai chegar a um ponto em que você vai ter que viver daquilo que você produziu, e a Seguridade Social tinha esse fundamento. Como nós falamos já, ela não dá esse suporte, porque muita gente fica prejudicado tanto na questão
de se aposentar quanto na questão do valor. Quem consegue se aposentar, o valor é baixo. E aí vem um alerta, né, desse vídeo, desse conteúdo, que nós temos que pensar nisso e conseguir, né, de uma forma ou de outra, mesmo com as dificuldades, mesmo com o desemprego, mesmo com crise no país, tentar, né, olhar, enxergar isso e preparar esse futuro, ou seja, não ficar esperando ou só contando exclusivamente com essa questão de seguridade social, da previdência, de aposentadoria, porque isso vai fazer com que a gente não tenha uma tranquilidade quando a gente vir, né, chegar numa idade avançada. Então, qual seria a forma, né, de resolver essa questão? Então, a gente sabe das dificuldades que o país apresenta, né, que se encontra hoje, das dificuldades de se ter emprego, da dificuldade de se fazer dos empresários com relação à empresa. A gente sabe que está tudo, o desemprego está muito grande, todos esses fatores, mas é necessário que se reflita, né, e se tente de uma forma ou de outra arrumar uma situação no sentido de ter, a partir não só da agora, porque eu acho que isso tem que ser uma questão cultural, né? A questão da educação financeira se fala muito hoje, então você tem que ter isso desde pequeno, né? Porque quanto mais tempo você se preocupar com o futuro, você poupar ou investir em alguma coisa do seu futuro, né, você vai fazer isso mais devagar, e quando chegar no seu futuro você vai ter uma reserva maior. Então é necessário que você pense ou numa aposentadoria complementar, ou fazer uma poupança, né, para investir em imóveis, ou comprar um terreno e fazer uma construção. Quem sabe ao final da sua vida você vai ter algum imóvel para poder viver de aluguel, né? Eu não sei, alguma coisa, alguma situação você vai ter que, né, pensar, porque ficar exclusivamente dependendo dessa previdência, né, do jeito que está vindo essas reformas, eu não sei se você, né, vai conseguir se aposentar no futuro. As reformas, elas vêm, mexem, e aí projetam você que não se aposentou ainda para um futuro. E quem consegue se aposentar, infelizmente, com condições muito ruins. Então, a grande maioria hoje das pessoas que se aposentam, elas não deixam de trabalhar, elas continuam no mercado. E continuam no mercado por quê? Porque o valor da aposentadoria é tão baixo que ela precisa trabalhar para complementar a renda para poder sobreviver, né? Então, se a gente pensar isso antecipadamente, pensar agora, pode ser que quando a gente chegue nessa situação a gente não precise, né, obrigatoriamente trabalhar, mas se precisar trabalhar, vamos trabalhar, mas chegar uma hora também que não vai conseguir. Então, com esse pensamento, né, com essa ideia da gente tentar, né, fazer a nossa parte no sentido de não deixar exclusivamente isso na mão do governo, porque o governo, ele está tirando o corpo fora, né? Nós vimos, não vamos falar aqui da questão dos privilégios, nós temos vários vídeos no canal, vocês vão poder estar assistindo, procurando, vendo, né, sobre a questão da previdência, de reforma, esses detalhes mais, mas nesse conteúdo nós queríamos alertar as pessoas a respeito dessa situação, fazer com que elas enxerguem que é mais ou menos aquela situação bíblica que fala as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, né? No sentido em que você tem que preparar um tempo para ter uma sobrevivência, para quando vir o tempo ruim, você usar aquela situação que você guardou quando você tinha. Baseado nisso, né, eu gostaria que vocês dessem as suas ideias com relação a essa questão, ou o que vocês estão fazendo com relação a isso. Quem, né, efetivamente, eu já estou investindo, ou já estou construindo uma casa, eu comprei um terreno, estou fazendo casas para alugar, ou efetivamente, eu fiz uma previdência complementar, ou estou guardando dinheiro na poupança para fazer isso. Gostaria que vocês que tivessem ideia, ou que já pensaram nisso, ou que já estão fazendo alguma coisa nesse sentido, deixasse escrito aí nos comentários, para a gente estar debater e estar, de repente, aprimorando esse assunto, continuando no próximo vídeo, esse debate. Eu vou pegar essas informações que vocês colocaram nos comentários, e aí a gente vai poder debater, comentar e fazer, né, com que outras pessoas enxerguem isso e passem a pensar nisso. Nós sabemos de todas as dificuldades, mas nós não podemos ficar parados sem tentar, né, resolver essas questões de uma forma ou de outra. Nós não podemos nos prendermos essas dificuldades que o país apresenta. Nós devemos sempre estar criando as oportunidades, né, de tentar resolver. Não podemos ficar com aquele pensamento de que a gente tem que estar, que a gente está sofrendo, que não tem jeito. Não, muito pelo contrário, nós devemos pensar que vai ter uma saída e que dentro dessa situação a gente vai poder criar uma oportunidade para estar resolvendo toda essa questão. Esse é o pensamento, é assim que a gente
deve agir, é assim que a gente deve pensar, porque é assim que funciona. Se a gente deixar, né, qualquer situação faça com que a gente possa se inferiorizar e não sair atrás em resolver esse problema, as coisas podem não acontecer. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e um grande abraço.